Olá, tudo bem? Andei meio sumido da internet, das redes sociais, estava precisando de um tempinho para refletir, tomar decisões importantes aí sobre a minha vida pessoal. O que absolutamente ninguém deve estar interessado. O que eu vim aqui hoje foi falar um pouquinho sobre um conceito, um termo que influenciou muito nessas minhas reflexões, e vocês já devem ter ouvido falar do termo ócio criativo. Olha só, esse conceito ele foi criado por um sociólogo, para mim um sociólogo nerd italiano chamado Domenico De Masi. No seu livro com o mesmo título, o autor aborda de forma bastante perspicaz as, por assim dizer, novas formas de trabalho e as suas relações com as atuais e promissoras tecnologias. Bom, em outras palavras, ele critica um pouco essa maneira como nós ainda tratamos as nossas relações de trabalho, a nossa rotina de trabalho. Por que continuar sofrendo por 5 dias para poder aproveitar apenas 2 no final de semana, não é? Então, essa questão do ócio criativo propõe uma redução da carga de trabalho, da jornada de trabalho. Mas esse ócio não é sinônimo de não fazer nada, de ficar na preguiça. Pelo contrário, significa aproveitar o tempo para poder estudar, aprender, criar conhecimentos, enquanto se busca, claro, a sua compensação financeira que você está lutando através do seu trabalho. O grande diferencial desse processo é que ele é buscado de forma leve e divertida, por que não? Para criar um ambiente de trabalho que te proporcione bem-estar. Claro, isso não seria possível para todos os trabalhadores. A gente está falando de uma classe privilegiada, né, que trabalha de forma intelectual, em especial quem trabalha com criação. Os trabalhadores que exercem, claro, alguma função que seja física, não seria possível. Mas, para aqueles que trabalham com a atividade intelectual, é um conceito perfeitamente execuível. Bom, esse conceito só é possível porque, com o advento da tecnologia, com as novas tecnologias e as evoluções que elas estão tendo, aqueles trabalhos que eram mais chatos, repetitivos, eles são cada vez mais delegados às máquinas. Até mesmo na educação física, que é a minha área, hoje nós temos o seguinte: você aplica um teste, mas você coloca os resultados dos testes num software que vai fazer os cálculos, que vai te passar os parâmetros. Então, permite, né, uma economia de tempo por parte do professor, que já não vai ter mais que fazer tanta conta, que já vai receber as classificações segundo as diretrizes que regem aqueles testes sobre os resultados. E isso dá tempo ao professor para poder estudar e criar maneiras mais eficazes de utilizar as ferramentas disponíveis em termos de metodologia do treinamento para ser aplicada aí aos seus clientes. De certa forma, isso facilita uma interação maior do profissional com a sua profissão, de tal maneira que esse laço profissional-profissão ele pode ser estreitado. Bom, é assim que o Domenico De Masi diz no livro. Ele fala que aquele que é mestre na arte de viver, ele faz pouca distinção entre o trabalho e o tempo livre. Distingue uma coisa da outra com dificuldade até. Ele almeja simplesmente a excelência em qualquer coisa que faça, deixando aos demais a tarefa de decidir, interpretar, se ele está trabalhando ou está se divertindo. O ócio criativo, ele defende, como eu falei, uma redução drástica, né, na jornada de trabalho. Bom, não que isso vá ocorrer de forma imediata. No caso da educação física, de novo, professores de educação física que nunca se imaginaram trabalhando à distância, até bem pouco tempo, eu mesmo não imaginava, agora dão aulas online. Eu nunca dei tantas palestras na minha vida acadêmica como recentemente
através da possibilidade que a tecnologia me oferece. Bom, os outros professores também agora estão dando aulas online para os seus clientes, estão desenvolvendo sessões de treinamento online. Bom, o investimento de um certo tempo e esforço vai ser necessário, mas vai permitir que você desenvolva sessões de exercícios de treinamento com objetivos bem definidos, porém distintos para quem os realiza. Tá? E essas sessões de treinamento elas podem ser gravadas. Uma vez que você grava essas sessões de treinamento de exercício, você volta mais a sua atenção, como você já não vai pensar mais em todo o desenvolvimento daquela aula, você pode voltar a sua atenção, por exemplo, para ajustar a sobrecarga e o movimento do seu cliente para respeitar dessa forma a sua individualidade biológica. Você precisa entender, né, para trabalhar com o ócio criativo, o seguinte: você faz algo recompensante quando você faz algo para si. Ir para um lugar legal, curtir esse lugar, contemplar, observar, criar um ambiente propício para poder fazer uma boa leitura, ou mesmo assistir um vídeo que lhe seja interessante, quem sabe até ouvir um podcast, uma tecnologia que não é tão nova, mas está cada vez mais em voga sobre qualquer assunto que desperte a sua curiosidade. Isso é a chamada economia do ócio, proposta por essa teoria. Com ela, então, com a economia do ócio, sobra mais tempo para a vida pessoal, sobra mais tempo para os relacionamentos, sobra mais tempo para você curtir a cidade onde você mora, ou curtir as cidades que você pretende visitar, que você queira conhecer. Enfim, permite você investir tempo em cultura, né, alimentando a sua própria criatividade. É uma proposta fundamental no processo de criação. Bom, a defesa desse trabalho realizado online, à distância, vem pela observação do autor, que mesmo com toda a tecnologia disponível, ele afirma que nós continuamos trabalhando como se fôssemos operários de uma fábrica numa linha de montagem do século XVIII. Nós temos horários para acordar, nós temos que chegar ao trabalho, esse traslado é bastante estressante, principalmente em cidades grandes, horário para comer, horário para voltar ao trabalho, para sair para dormir. Nós temos funções a cumprir além do trabalho, né? Quantos papéis sociais nós exercemos ao longo do dia? Nós temos livros de ponto para assinar, procedimentos burocráticos para poder fazer quando se está em uma empresa. A empresa ela é um sistema que com frequência ela produz infelicidade e medo, nas palavras de Demacy. E desperta a raiva ver que hoje em dia a infelicidade e o medo poderiam ser eliminados da rotina do trabalhador. E em vez disso, elas continuam a existir sem qualquer motivo aparente. Elas não são úteis para a produtividade, né? São nocivas, muito pelo contrário. Assim, ele diz, quando eu quero fazer com que uma regra da sociedade industrial sobreviva numa sociedade como a nossa, eu devo impô-la. Bom, ou com alienação, ou com a força física, ou ainda com a chantagem psicológica. Eu diria que alienação e chantagem psicológica são meios bem eficazes para esse fim. E para fazer isso é preciso ter um desprezo quase que total pela vida pessoal, afetiva e familiar dos colaboradores, dos empregados. Isso por parte da empresa. O próprio Domênico, ele adota o estilo de vida que ele prega. Ele montou um escritório da sua empresa no andar debaixo da casa onde ele mora. Ele trabalha com colaboradores à distância e afirma que quando dá na telha, a equipe simplesmente sai para passear pelas ruas de Roma, né? Coisa difícil. Bom, não há muita distinção entre o trabalho e o lazer. Ele afirma que nós exercitamos as atividades cada vez mais intelectuais, que implicam em cansaço mental. Cansaço mental que, na minha opinião, é tão ou mais desgastante até que o cansaço físico. E para o cansaço mental, a compensação é justamente o ócio. O ócio criativo é aquela trabalheira mental que acontece quando nós estamos fisicamente parados.
Ociar não significa não pensar. Significa não pensar regras obrigatórias impostas, não ser assediado o tempo todo pelo relógio, não obedecer percursos da racionalidade, todas aquelas coisas fordistas, tayloristas, que foram inventadas para bitolar o trabalho executivo e torná-lo mais eficiente. É claro que, mesmo o trabalho à distância, até para quem é disciplinado, traz bastante armadilhas, da mesma forma que o esquema de trabalhar de 8 às 18, no serviço presencial. São apenas armadilhas diferentes. E não há como ser diferente. Em praticamente todas as áreas, a solução de um problema sempre acaba trazendo outro problema, por vezes até mais complexo que aquele que o originou. Na ciência, no meu caso, por academicamente estar cursando doutorado e com tantos colegas, a gente observa que não é diferente. Não é? Nós estamos acostumados porque, normalmente, após a conclusão de um estudo, nós respondemos algumas perguntas, mas criamos outras hipóteses, outras perguntas. Mas a gente não pode esquecer, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Bom, na semana que vem eu vou falar agora um pouco mais sobre educação física, um pouco mais sobre a minha área. Vou falar sobre meios e métodos de treinamento. Se você gosta do que eu falo, eu peço para que você dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Segue meu Instagram também, meu perfil profissional, que vai estar na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Valeu!